Bom, bom dia para todo mundo, né? Bom, hoje a gente vai finalizar aqui essa parte introdutória da matéria, essa parte aí de fundamentos de conversão eletromecânica de energia, tá? Bom, e lembrando aí na primeira aula a gente viu duas leis da física importantes para a gente, foi a lei de Ampère, a lei de Faraday e alguns conceitos aí de circuitos magnéticos. Na segunda aula, foi segunda-feira, eu falei um pouquinho sobre princípio da ação motora e princípio da ação geradora. E, né, baseado no princípio da ação geradora, a gente viu um pouquinho mais detalhadamente como é que ocorre a indução de tensão numa máquina rotativa, né, a partir do princípio da ação geradora. É, Falei primeiro dela lá com aqueles exemplos lá com bobina, com ímã, para a gente entender mais facilmente. Depois a gente partiu para a máquina rotativa, sempre pensando na espira girando imersa num campo magnético, né? Bom, se a gente viu, né, com o princípio da ação geradora, como é que a gente induz uma tensão na espira, hoje a gente vai ver aqui o contrário, que é o princípio, baseado no princípio da ação motora, como que a gente faz para induzir um torque ou um conjugado, tá? A mesma coisa, essas duas palavras. Torque, na verdade, a palavra está em inglês, tá? Mas a gente incorporou aqui no português, mas o certo é conjugado. Mas enfim, a gente vai ver como que a gente induz esse conjugado numa espira para que a nossa máquina rotativa trabalhe como um motor, tá? É, Quando a gente induziu tensão, o que que a gente estava fazendo? A gente estava aplicando, né, uma força ali na bobina, na espira, fazendo ela girar, aplicando uma força mecânica e pela presença do campo magnético a gente conseguia induzir tensão, uma tensão senoidal, ia depender do fluxo magnético, e ia depender também da velocidade de rotação, tá? E a frequência da senoidal depende da velocidade de rotação e do número de polos. A gente viu um pouquinho dessa relação também. Bom, aqui a gente quer induzir um conjugado nessa espira, tá? A gente quer entrar com energia elétrica aqui no caso e transformar a energia mecânica induzindo esse conjugado. Se a gente quer entrar com energia elétrica, a gente vai aplicar uma corrente na nossa espira, tá? Vai fluir uma corrente aqui no desenho está representado aqui a corrente entrando nessa parte de baixo e saindo nessa parte de cima aqui da nossa espira, tá? Bom, pelo princípio da ação motora, ele fala para a gente aqui que se eu tiver corrente passando num condutor e ele estiver na presença de um campo magnético, eu vou induzir uma força nesse condutor, tá? Bom, e para onde que eu vou induzir essa força? Eu olhando aqui para a equação do princípio da ação motora, tá? Tem um produto vetorial aqui. Eu tenho que aplicar a regrinha de Fleming, regrinha da mão direita aqui com os três dedos, tá? Dedão vai apontar para a direção que a corrente está passando na espira, tá? No caso aqui, muito semelhante lá à tensão induzida, a gente vai conseguir induzir torque, induzir conjugado, só nas partes laterais aqui da espira, tá? Nessas partes aqui, nas extremidades que estão paralelas ao campo magnético, o conjugado vai ser zero, pelos mesmos motivos lá da tensão, tá? Mas bom, o dedão vai apontar para onde a corrente está apontando, o indicador vai apontar para onde o campo magnético está apontando, no caso aqui é da esquerda para a direita, tá? E o dedo maior vai apontar para onde a gente está induzindo a força, tá? Então, ó, nas duas extremidades da espira, a corrente está apontando para lados contrários, tá? Na parte de baixo está apontando para dentro da página, então meu dedão vai para dentro da página. O meu indicador sempre para a direita, tá? Vou tentar fazer aqui, é meio difícil, tá? Mas dedão para o lado de vocês aí. Indicador para a direita, o dedo maior vai para baixo, tá? Então, aqui a minha força vai apontar para baixo. Bom, e na outra extremidade da espira, a corrente está saindo. O dedão está apontando para mim agora. O campo magnético continua a mesma coisa. O dedo maior vai apontar para cima. Então, eu estou induzindo uma força aqui para cima, tá? Bom, o eixo da nossa máquina, a nossa espira aqui, ela está presa por um eixo aqui no meio, tá? Então, se eu faço aqui esse movimento de puxar para cima e para baixo nos lados opostos, o que que eu vou fazer? Um movimento circular, tá? Eu vou aplicar aqui essas forças nesse sentido, vou ter um movimento circular. Bom, quando a gente tem movimento circular, né, a gente não costuma tratar
essa força com a força tangencial, ou a força nas extremidades aqui da espira. A gente trata como o quê? O conjugado, né? Que é a força aplicada no sentido horário ou anti-horário para produzir esse movimento rotacional. Mas vamos quantificar isso aqui agora. Bom, aqui a força está desenhada, esses vetores pretos aqui, né? Melhor do que eu desenhei ali atrás. Nosso campo magnético está sempre apontando para a direita aqui, tá? E a gente vai induzir um torque aqui na nossa espira que está presa pelo eixo central. Bom, o torque, gente, ele é a força vezes a distância até o eixo, tá? Mas tem que ser a força perpendicular, não essa força aqui apontando para esse lado. A gente tem que decompor esse vetor força aqui em dois, tá? A gente vai ter uma componente tangencial, que seria essa componente aqui, tá? E vai ter uma componente axial, que essa componente fica paralela aqui à nossa espira. E a mesma coisa para o de baixo, ó, tá? Então, vou ter essas componentes. Bom, as componentes axiais, elas vão se cancelar, né? Cada uma está apontando para um lado diferente aqui na espira. E as componentes tangenciais, né, estão perpendicular à espira, elas estão no sentido contrário, são elas que vão produzir o meu movimento circular. Então, é essa componente tangencial que eu tenho que multiplicar pela distância até o eixo, que no caso é o raio, tá? R, vou multiplicar e vou achar o meu torque. Bom, a força, né, eu resolvendo ali aquela equação anterior do princípio da ação motora, a força que induzida vai ser a densidade de campo vezes a corrente vezes o comprimento da lateral da espira, B e L. Para eu achar essa componente aqui, eu tenho que usar um pouquinho de trigonometria, vai ser B e L vezes seno de θ. Esse θ é esse ângulo que está sendo entre a componente e os vetores aqui do campo magnético, as linhas de campo magnético, certo? Então, a gente consegue quantificar isso aqui. Trazendo aqui, né, para ficar mais fácil aqui, representar o torque mesmo, né, com uma equação, sempre vai ser isso, a força tangencial perpendicular vezes o raio, aqui no caso. Então, a gente pode fazer essa análise aqui para a nossa espira. Bom, fazendo a análise, tudo isso aí que eu falei, né, a análise aí para a espira, olhando no desenho ali fica um pouco mais fácil. A força induzida em cada lado vai ser ILB, tá? Lá estava B e L, tanto faz, né? Só mudei a ordem. Eu vou multiplicar isso aqui pelo seno do ângulo para eu achar a componente perpendicular à espira e vou multiplicar por R, que eu quero achar o torque, tá? Então o torque no segmento AB da espira, em um dos lados dela, vai ser esse aqui, ó. Vai depender da corrente, do comprimento da espira, da lateral da espira, melhor dizendo, da densidade de campo e do raio da espira, tá? E também do seno do ângulo que ela está formando com o campo magnético. Mesma coisa por outro lado, tá? Só que o ângulo sempre vai ser um ângulo complementar. Eu vou fazer o quê? Somar o torque induzido na espira, tá? Porque ele está relacionado eu posso somar o torque dos dois lados, já que está relacionado ao mesmo movimento circular. Somando aqui, esses dois eu fico com essa equação bonitinha aqui para o meu torque induzido. Vai depender da corrente, do raio, do comprimento e da densidade de campo. E vai variar aqui com o ângulo θ. Esse ângulo θ, como está em movimento a espira, ele vai ficar mudando com o tempo. Bom, 2RL é a área da espira, então já dá para simplificar isso aqui um pouquinho, tá? Mas vamos fazer isso aqui devagarzinho. Não, bom, aqui eu nem vou fazer a simplificação na verdade não, tá? A gente vai parar por aqui, não vou fazer igual com a tensão não. Se a gente quisesse, ó, 2RL era a área vezes B é o fluxo, tá? Então ia ser a corrente vezes o fluxo vezes o seno de θ. O θ também é um ômega t aqui, tá certo? Então, e aqui o conjugado induzido vai depender da corrente, vai depender do fluxo e vai depender do ângulo entre a espira e o campo magnético, tá? Vai variar no tempo, vai ser um torque senoidal também, conjugado senoidal. E aqui, ao invés de eu depender da velocidade, assim como a tensão induzida dependia da velocidade, eu vou depender da corrente, da intensidade da corrente que eu estou aplicando na minha espira. Bom, a gente tem uma formulação alternativa
tá, para chegar numa equação de torque, mas é uma equação vetorial, mas é um pouquinho mais simples de enxergar como que acontece, né, essa indução do torque. Se eu tiver corrente passando na minha espira, igual a gente fez agora, essa espira vai gerar um campo magnético também, tá? Eu tenho o campo magnético gerado pelo estator, aquele campo constante, que está da esquerda para a direita. E se eu tenho corrente passando na espira, ó, vou aplicar a regra da mão direita nela aqui, vai ter corrente entrando na direita, saindo na esquerda, eu gero esse campo magnético da espira que eu chamei de BESP, tá? Eu consigo quantificar ele, tá? Vai ser o número de espiras, na verdade uma bobina, né? O número de espiras vezes a corrente passando por ela, vezes o caminho médio percorrido por esse campo magnético. Esse caminho médio é um pouquinho difícil da gente quantificar aqui numa máquina, tá? Mas seria isso aqui. Tudo isso aqui multiplicado pela permeabilidade magnética. Bom, se eu isolar I, né, que é a corrente nessa equação, e substituir na equação do torque induzido, o meu torque induzido ele vai depender da área da espira, de uma constante G, que seria uma simplificação aqui de tudo do N, do L médio, que dependem da geometria da espira, tá? Esse caminho médio percorrido pelo fluxo aqui é um pouquinho difícil da gente quantificar na máquina, mas o G estaria simplificando isso para a gente. Vai depender da permeabilidade magnética e de uma multiplicação entre os campos magnéticos e do estator e da espira, vezes o seno de θ, que é o ângulo entre esses dois campos magnéticos, tá? Bom, e eu simplifico isso aqui como essa equação vetorial, onde eu tenho uma constante K, que é tudo isso aqui que está dentro do parênteses, né? Eu simplifico, isso aqui vai ser uma constante, vai depender de geometria, da área da espira, enfim, não vai mudar, vezes o produto vetorial dos campos magnéticos, tá? Bom, o que essa equação aqui, a gente observando também essa figura, vai falar para a gente? O campo magnético da espira ele vai tender a se alinhar com o campo do estator, tá? Por quê? Quando θ for zero, eu vou ter seno de θ igual a zero, tá? E eu não vou ter torque induzido. Ou seja, o campo B azul ele é constante. Na hora que o campo BS da espira vermelho se alinhar com ele, eu não vou ter torque mais, tá? E ele vai ficar parado ali, ele vai se alinhar. A minha espira só vai ter um torque para chegar, ficar na vertical aqui e se alinhar com o meu campo. Bom, mas isso aí não é o motor, né? Isso aí eu só vou alinhar a minha espira ali, mas não está rodando. Como que eu faço para o motor girar? Bom, aí a gente vai ver que algumas máquinas aqui que têm características diferentes nesse sentido ao longo da matéria. As máquinas de corrente contínua, elas usam um artifício que é o quê? Assim que o campo se alinha, eu vou inverter a corrente que está passando pela espira. Quando eu faço isso, o campo da espira vai se inverter e eu vou continuar o meu movimento giratório. Toda vez que o campo se alinhar, os dois campos se alinharem, tem uma comutação na espira, a corrente inverte e eu tenho esse movimento aí circular, eu vou ter o meu motor, tá? Essa troca da polaridade da corrente, do sentido da corrente, é feito por partes mecânicas na máquina, por anéis, escovas, enfim. É, sai faísca tá? Na máquina CC, tem hora, e não é a forma mais eficiente da gente fazer isso, não. Mas lá no começo do século XX, o Thomas Edison fez isso, vendeu muito motor, tá? De corrente contínua fazendo isso. A gente utiliza até hoje, tem algumas aplicações para eles, mas o Nikola Tesla teve uma ideia um pouquinho melhor, que a gente vai entender qual que foi a ideia do Tesla para usar corrente alternada, para fazer um motor de corrente alternada. Bom, aqui, tudo isso aqui só está escrito aqui que eu falei ali, né? O conjugado vai depender, o conjugado induzido vai depender do campo magnético na espira, do campo magnético do estator, né, da máquina, do ângulo entre esses dois campos e da geometria da bobina, tá? Mas nada mais é do que eu falei, do que o que eu falei. Bom, a ideia do Thomas Edison no motor de corrente contínua era o quê? Toda vez que o BESP se alinhasse com o campo B do estator, eu ia inverter a corrente, o BESP ia apontar para o outro lado, o meu movimento ia ser permanente ali, eu ia girar em um sentido a minha máquina. Qual que foi a ideia do Tesla? Bom, o BESP aqui ele já está em movimento, né? Eu vou botar, em vez de eu ter um campo do estator constante,
da direita para a esquerda, eu vou fazer ele movimentar. Por quê? Se o campo da espira está perseguindo esse campo B, se eu botar o campo B para girar, um vai ficar perseguindo o outro, igual Tom e Jerry mesmo aqui, um vai ficar correndo atrás do outro, tá? Bom, o problema era o quê? Como que eu vou fazer esse campo girar? Eu tenho dois polos, polo norte e sul, tem minhas linhas de campo ali, eu faço o campo B, mas e se eu quiser que esse campo comece a girar, como é que eu vou fazer? Bom, aí tem que ter uma abordagem um pouquinho diferente, que foi a grande sacada do Tesla, de inventar o sistema trifásico e o motor de corrente alternada numa tacada só. Bom, uma pequena experiência aqui para a gente ver como que a gente vai fazer esse campo girante, né? Como que a gente vai fazer aquele campo B girar a partir de um sistema trifásico. Bom, aqui eu tenho três bobinas nesse meu sisteminha aqui, tá? Eu tenho a fase A, essa azul, a fase B vermelha, a fase C verde. Elas estão defasadas 120 graus no espaço aqui, tá? Estão defasadas igualmente entre si em relação a essa bússola. Bom, e em cada uma dessas bobinas eu vou aplicar uma tensão e uma corrente, naturalmente, que também estão defasadas 120 graus entre si, tá? São essas tensões aqui descritas por essas equações, tensões trifásicas que você já deve ter visto lá em circuitos. Bom, a bússola é um elemento magnético, tá? A agulha da bússola, ela é magnetizada normalmente pelo quê? Pelo campo da Terra, né? O campo do planeta Terra. Se não tiver nenhum campo magnético perto da bússola, ela sempre vai apontar para o norte da Terra. Essa que é a função dela, né? Mas a nossa função aqui é bagunçar a ideia, o funcionamento da bússola. Vocês lembram que eu falei para provar a lei de Ampère, né? A gente aplicava corrente contínua numa bobina, ela virava um eletroímã e a bússola sempre ia ficar apontando para o norte da minha bobina. Mesma coisa se eu fizer isso com ímã permanente. Agora, se eu pegar essas três bobinas aqui, alimentar com tensões trifásicas e colocar a bússola no meio, o que eu vou ver é isso aqui, ó. A bússola vai ficar girando, tá? Bom, o norte da bússola está apontando para onde? Está apontando para o norte do meu campo magnético, só que o norte desse campo magnético está mudando o tempo todo. Ou seja, se ela sempre aponta para o norte do campo e ela está girando, o meu campo está girando também, tá? Bom, isso aqui, primeiro a gente para enxergar, né, esse campo girante, mas vamos entender de onde que vem. Por que que eu tenho um campo girante aqui nesse sistema trifásico? Bom, aqui também só mais um pouquinho de equação para vocês entenderem o seguinte. Aquelas bobinas ali foi uma maneira simplificada do desenho, mas na verdade numa máquina eu tenho três conjuntos de bobinas, no mínimo aqui, um para cada fase, tá? O da fase A, corrente está entrando embaixo, corrente está saindo em cima. Ou seja, se eu pegar a regra da mão direita, o dedão vai apontar para a direita aqui, esse campo da fase A é esse preto aqui que está apontando para a direita. Só que como a corrente que está passando por essa fase é senoidal, a amplitude desse campo vai mudar com o tempo, tá? Quando eu chegar no pico da senoidal, ela vai ser máxima. Quando a senoidal passar por zero, ela vai ser zero, esse campo vai ser zero. E no pico negativo da senoidal, vai ser máximo, só que apontando para a esquerda. E a mesma coisa para as outras fases, só que elas vão apontar na direção perpendicular à bobina, tá? A fase B vai apontar nessa direção aqui, e a fase C nessa outra direção. Todas as três aqui defasadas 120 graus. Bom, se eu pegar qualquer instante da minha senoidal e calcular o vetor resultante, o campo resultante, simplesmente somando esses três vetores aqui, eu vou chegar num vetor resultante que tem uma amplitude fixa e ele vai girar com uma velocidade constante, tá? Uma velocidade angular constante, que é o nosso campo girante aqui, ó. Se eu der pause em qualquer momento, ó, eu estou somando aqui os três vetores, tá? Vou colocar aqui onde o campo da fase A é zero, eu vou simplesmente somar aqui os campos da fase B e C, nesse sentido, soma vetorial, vou ter esse campo resultante. Se eu der pause em qualquer momento, a amplitude desse vetor do campo girante, a amplitude sempre vai ser a mesma. E se eu soltar aqui, ele vai girar com uma velocidade constante. E essa velocidade é proporcional à frequência elétrica das minhas tensões trifásicas. Então, ó, o problema lá que eu falei lá atrás era o quê?
eu fazer o campo magnético girar. Então, está resolvido aqui, ó, sistema trifásico. Eu monto a minha máquina com as bobinas de cada fase defasadas 120 graus fisicamente, alimento cada uma com tensões senoidais defasadas 120 graus no tempo, tá? E eu vou ter o meu campo girante resultante. Bom, aqui, nesse caso, tá? Eu tenho sequência de fases ABC. Se vocês olharem para o pico aqui, para essa linha que está passando, ela vai passar primeiro no pico da fase A, depois no pico da fase B, depois no pico da fase C. E eu estou girando aqui no sentido horário. Se eu inverter duas fases lá, alimentação de duas fases do meu sistema, o que acontece é que eu vou inverter o sentido de rotação da minha máquina, tá? Vai ser ACB, a sequência. Vai passar na fase A, depois vai passar na fase C, depois na fase B, invertir o sentido da minha máquina. Então, de rotação da minha máquina. Então, esse é o campo girante. Se eu tiver o campo girante e eu alimentar a minha espira com corrente contínua, né, gerar um campo constante na minha espira, o campo da espira vai ficar tentando perseguir esse campo girante, que é gerado pelo estator, tá? E com a interação desses dois campos, eu tenho o meu movimento circular e é assim que funcionam os motores de corrente alternada, tá? A partir desse campo girante, é um pouquinho diferente aí do motor de corrente contínua, expliquei os dois brevemente, mas a gente vai ver bem detalhadamente aí o funcionamento dos motores, tá? Bom, mais uma vez aqui, tá só escrito aqui tudo que eu expliquei, tá? E eu falei que a amplitude é constante, né? A amplitude do vetor campo girante, a amplitude dele vai ser 1,5 vezes o pico, né, do campo magnético senoidal de cada fase, tá? Mas, bom, isso aqui não importa muito pra gente, não, tá? Mas é só pra gente saber que a amplitude é fixa do campo girante e a velocidade também. Bom, para finalizar aqui então essa parte introdutória, só para a gente saber onde é que a gente vai estar entrando depois, tá? A gente vai começar com as máquinas de corrente alternada. A máquina de corrente contínua a gente vai ver lá no final, tá? A gente vai passar a maior parte do tempo vendo máquinas de corrente alternada, que são dois tipos que a gente tem: máquina síncrona e máquina de indução. A máquina de indução também é chamada de máquina assíncrona, tá? O funcionamento dela é meio dual ao da máquina síncrona. Na máquina síncrona, a ideia é justamente a que eu falei, o que a gente vai ter o estator com as bobinas trifásicas para a gente ter o nosso campo girante, tá? E a gente vai ter bobinas no rotor que a gente vai alimentar com corrente contínua. Alimentando o rotor com corrente contínua, a gente gera um campo no rotor, tá? E esse campo vai tentar perseguir o campo do estator, o campo girante, fazendo assim o funcionamento do nosso motor. As máquinas de indução, elas são um pouquinho diferentes, tá? A gente não alimenta o rotor com corrente contínua. A gente vai ter um campo magnético do rotor, tá? Mas a gente não precisa alimentar ele por fora. A gente vai induzir correntes no rotor a partir das correntes do estator, parecido com o que acontece num transformador. O motor de indução é um transformador que gira, na verdade, tá? Falando a grosso modo. É como se o rotor fosse o secundário do transformador. A gente vai induzir correntes lá e gerar um campo magnético no rotor. Mas a gente vai ver isso aí com muita calma ainda, tá, gente? Isso aqui é só para dar um gostinho para vocês. Isso aqui é o rotor de uma máquina síncrona, tá? A gente vai alimentar ele com corrente contínua, as bobinas do rotor, e vai gerar um campo magnético nesse rotor, tá? Ou então a gente pode ter um rotor de ímãs permanentes também, aí a gente não precisa alimentar ele com corrente nenhuma. A finalidade é gerar um campo magnético constante no rotor. Se é com ímãs permanentes, se é com bobinas alimentadas por corrente contínua, o funcionamento da máquina vai ser o mesmo. O que importa é que a gente vai ter um campo magnético aqui e a gente pode ter vários polos, tá? A gente pode ter dois, quatro igual desse rotor da esquerda, seis polos igual no rotor da direita e vai ter aquelas relações de velocidade lá também, tá? Bom, na máquina de indução, a gente induz as correntes no rotor. A gente sempre vai ter um rotor curto-circuitado, tá? Vai ter barras ou condutores aqui no rotor que estão curto-circuitados. A gente vai induzir correntes que vão fluir
aqui nessas barras de alumínio, no caso desse rotor da esquerda, ou nos condutores aqui desse rotor da direita que estão passando aqui dentro dessas ranhuras aqui do rotor. São dois tipos diferentes aí, mas a gente vai ver isso aí com muita calma. Bom, esse rotor aqui da máquina de indução, ele é muito, o rotor da direita, tá? Ele é parecido com o rotor de máquina de corrente contínua. Quando eu falei daquela comutação, né, que a gente utiliza um elemento mecânico para fazer comutação, aquela primeira ideia lá do Thomas Edison, que era quando os dois campos ficarem alinhados, eu vou inverter a corrente e vou permanecer com o meu movimento, eu vou dar mais uma volta, né? Essa comutação é feita com isso aqui, ó. Eu tenho esses anéis coletores e tenho essas escovas, tá? Eu alimento por aqui. Eu forneço energia elétrica para as espiras do rotor através dessas escovas, tá? São escovas de carvão. É aqui que ocorre o faiscamento normalmente da máquina, tá? Da máquina de corrente contínua. Na máquina de indução, não vai ter faiscamento, não. Mas bom, seria com esse elemento aqui. Isso aqui era ruim, não é ruim porque gera perdas, tá? Essas escovas têm que ser trocadas constantemente e nas máquinas de corrente alternada, normalmente a gente não, a gente sempre utiliza esse rotor da esquerda aqui, que não tem escovas, então melhora muito a eficiência da máquina, tá? Melhora a segurança também, né, de quem trabalha. É muito melhor você trabalhar com um motor que não tá saindo faísca, né, claro. Mas, enfim, a gente vai ver com muita calma aí esses tipos de máquinas ao longo da matéria. Aqui a gente termina a nossa introdução aqui de fundamentos de conversão de energia. Agora sim a gente vai ser capaz de entender como é que funcionam todos os nossos tipos de máquinas rotativas. Dúvidas, gente? Tudo tranquilo? André, Pois não? aquele campo i- i- girante é apenas para motores trifásicos ou monofásicos também? Bom, para monofásicos a gente também tem um campo girante na máquina, tá? Mas ele vai ser um pouquinho diferente desse aqui, como que a gente faz esse campo girante na máquina monofásica, tá? Eu vou lá, a máquina monofásica é a última coisa que a gente vai ver na matéria, tá? Mas vocês vão entender como é que funciona esse campo girante da monofásica. A gente tem que usar um artifíciozinho na monofásica que é usar um capacitor junto com a máquina para conseguir esse campo girante, tá? A gente normalmente tem, se a gente não tiver um capacitor, a gente tem um campo pulsante na máquina, tá? Seria olhar para uma fase só aqui, esse campo pulsante, se eu olhar só para a fase A, que fica indo de um lado para o outro, tá? Eu uso um capacitor para fazer ele girar, para forçar esse campo girar. Mas na hora certa vocês vão entender. Ô, Mais alguma Andrei, dúvida? Oi? eu usando um ímã fixo ou um eletroímã dá o mesmo resultado? Tipo assim, o campo magnético do ímã normal é tão forte quanto o do eletroímã? Sim, então, o eletroímã, o campo depende da corrente que você está aplicando aqui nesses condutores, né, da bobina. Então, quanto mais corrente você aplicar na bobina, maior vai ser o fluxo magnético, mais vai chegar na saturação, né? Tem aquele problema da saturação, tem um limite. Bom, mas aí, isso aí tudo depende do projeto, tá? O ímã que eu utilizar, o tamanho do ímã, a geometria, a bobina, a mesma coisa. Então, assim, eu consigo projetar duas máquinas, uma com ímã permanente, outra com eletroímã, para ter a mesma, para me entregar o mesmo fluxo, com a mesma intensidade. É só questão de projeto, tá? Mas assim, de ímã permanente, sempre as perdas vão ser menores, né? Não tem corrente passando em condutor, não vou ter perda por efeito Joule, né? Perda por calor. Então, o ímã permanente sempre vai me dar uma máquina mais eficiente, tá? Por mais que o eletroímã me entregue um campo com a mesma intensidade, eu vou ter perdas aqui nesses condutores, então o ímã permanente é melhor nesse sentido. Mas as máquinas de ímã permanente são bem mais caras, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Ô, Andrei,
Quando você foi falar sobre a diferença entre... Não sei qual slide que tá um rotor de gaiola de esquilo. Isso, esse aqui. Você falou que vai passar uma corrente ali pelas barras? Não entendi essa parte. Isso. Ó, bom, eu falei, a gente vai ver isso aqui com muito mais calma, tá? Então vocês podem ficar tranquilos aí que a gente vai, outras aulas aí, outras apresentações vão ter figuras que vão ajudar a gente a entender melhor isso aqui. Essas barras, elas estão curto-circuitadas. Essa base aqui, as barras são tudo de alumínio, tá? É, isso aqui vai funcionar como secundário do transformador, é como se o estator fosse o primário, tá? Isso aqui um secundário curto-circuitado. Não é curto-circuitado porque a gente tem uma resistência aqui, né, desses condutores, mas a gente vai induzir correntes aqui, tensões, por quê? Porque a gente vai ter um movimento relativo entre o campo do rotor e essas barras, tá? Se você pensar no rotor parado, o campo magnético vai passar cortando as barras, né? Essas barras vão estar paradas, o campo magnético vai passar, o campo girante. E bom, se o campo está passando, do ponto de vista da barra, ele é um campo variável. E o que a lei de Faraday fala para a gente? Se eu tiver variação de fluxo num condutor, eu vou induzir uma tensão nele. E aqui, consequentemente, uma corrente também, por eles estarem curto-circuitados. Mas a gente vai entender melhor, né, como que se dá essa indução de tensão no rotor. Consegui responder mais ou menos? Sim, eu não tinha pegado que era corrente induzida. Eu achei que ia aplicar uma corrente igual na figura do lado, entendeu? Não, aqui no caso do lado aqui, no motor de indução, a gente utiliza esses coletores aqui, as escovas, não para alimentar o rotor, tá? A gente não alimenta, não. Isso aqui seria para medir, né, a corrente do rotor, em alguma aplicação que você precisa da medição dela, ou então a gente utiliza também para adicionar uma resistência, para colocar uma resistência em série com o rotor aqui, para aumentar a resistência dele. Isso aí ajuda um pouquinho na partida, mas a gente vai ver isso aí com mais detalhes ainda. Eu sei que eu estou dando spoiler aí da matéria inteira, mas enfim, não é para aplicar tensão nem corrente ali naquelas escovas, não. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, então é isso aí. Aulinha de hoje até aqui. Semana que vem tem um feriadinho aí, né? A gente não vai ter aula na segunda, mas na quarta a gente retorna, tá? Então até semana que vem. Bom feriado para todos. Valeu, até a Valeu, próxima. André. Até semana que vem.